Nossa proposta nesse vídeo é discutir o primeiro capítulo do livro Metamorfose de Francis Kafka e em seguida fazer uma análise estrutural da obra dele como um todo. Kafka, ele pertence a uma espécie de pessimismo expressionista do contexto europeu da sua época, e as obras dele em geral, elas vão denunciar todo o arcabouço da razão como uma verdade plena e indubitável. Em específico, na obra Metamorfose, a obra inicia com o personagem principal, que é o Gregor Samsa, despertando de um sono diante de uma noite ou de sonhos intranquilos, como ele menciona. A primeira ideia é justamente essa, a ideia de um despertar. O despertar, da mesma forma que o iluminismo representou um despertar da razão em relação ao obscurantismo medieval, Gregory Samsa está inaugurando na sua obra, que é um poema, um novo despertar, um despertar da razão para a consciência. De modo que o Kafka, ele se torna um protagonista do existencialismo, do humanismo e da própria fenomenologia que vão se seguir ao pensamento dele. Gregor Samsa, ele é um caixeiro viajante, ou seja, ele tem que acordar todos os dias, muito cedo, 6 da manhã, pegar um trem, bater seu ponto, pegar o outro trem e ir viajar. Fazer vendas, ou seja, o que o Kafka está denunciando nesse sentido na vida do Gregor Samsa, primeiro é que ele é um cidadão comum, pobre, como todo cidadão europeu ou alemão, e dois, que a vida dele é extremamente ruim, extremamente pesada, e que o próprio autor coloca na boca do Gregor que a vida dos burocratas é mais fácil, que a vida daqueles que trabalham no escritório é mais simples do que a dele mesmo. Só que a vida de Gregor Samsa, ela expressa a vida de todo cidadão europeu nesse contexto. O Gregor Samsa acorda então num belo dia de um sonho intranquilo, mas ele não é mais ele é um inseto gigante, com uma carapaça gigante que tem extrema dificuldade de se virar na cama, sair da cama, organizar suas coisas e ir pegar o trem. Perceba que ele não é uma lagarta. E nesse sentido, ser um inseto ou tornar-se um inseto expressa um elemento psicológico fundamental, de que todas as pessoas, de um modo geral, se sentem assim. De que todas as pessoas, quando tem que acordar de manhã muito cedo nos grandes centros, porque tem que pegar ônibus, trem, metrô, enfim, ou mesmo nas pequenas cidades em que o cotidiano é uma rotina infindável, essas pessoas se sentem um inseto, e pior, um inseto gigante, ou seja, um inseto que não pode ser amacetado muito fácil, mas que continua sua vida como inseto. A condição psicológica de Gregor Samsa nesse sentido é a condição psicológica de todo e qualquer cidadão. Ou seja, um indivíduo que trabalha para sustentar a família porque a família não trabalha, ou seja, o pai, a mãe e a irmã mais nova. E nesse sentido, a partir das 6h30 da manhã, a mãe começa a chamá-lo insistentemente e depois o pai. Logo em seguida, nós temos a chegada do chefe, do escritório, e esse chefe começa a pressioná-lo também a sair daquele quarto e ir trabalhar, acusando de preguiça e assim por diante. Ou seja, o que está sendo denunciado é que na modernidade e no efeito do capitalismo, o indivíduo perde a sua liberdade, o indivíduo se torna algo coisificado, ele se torna uma coisa e no caso ele se torna um inseto. Então,
o que o livro Metamorfose está indicando, e aí eu volto a uma questão que eu levantei no começo, de que o Gregor Samsa não era uma lagarta, mas era um inseto, um besouro, um escaravelho, seja lá o que for, né? Existe uma contradição aí em relação ao fato de que ele chama o livro, o Franz Kafka chama o livro de A Metamorfose e não de O Inseto. Porque metamorfose é algo que não acontece costumeiramente entre os insetos de carapaça, muito pelo contrário. É o caso da lagarta que rasteja uma vida inteira e quase no final da vida ou na vida adulta ela se torna uma mariposa, uma borboleta e assim por diante. Ou seja, acontece uma evolução. O que o Kafka está dizendo é que nesse caso o aspecto psicológico central dessa obra é justamente esse. Não há evolução, não há melhora. A dimensão estética não chega aos insetos. Eles nascem como insetos e eles morrem como insetos, o que indica a vida cotidiana dos indivíduos, né? Tem uma afirmação do Kafka onde ele vai dizer que existe uma esperança infinita, mas essa esperança, ela não cabe a nós, ela não é para nós, ela não é para os modernos. Aqui eu já passo a pensar, então, uma questão descrita por Freud e colocada também por Kafka, que é a questão do mal-estar da civilização, uma das obras clássicas do Freud, né? A civilização moderna passa por um mal-estar, e esse mal-estar ele está identificado justamente no fato de que o capitalismo coisificou tantos indivíduos, o capitalismo transformou a vida cotidiana dos indivíduos numa rotina tão insuportável que não há mais esperança para nós. A esperança existe, a possibilidade existe, o ser é uma possibilidade, mas para aqueles que estão sujeitos ao capitalismo, não. Tá? Nesse contexto, a gente pensa então a questão do inconsciente como algo ligado ao conhecimento familiar, ou seja, uma consciência de si. Na modernidade fica muito claro que aquilo que deveria ter ficado oculto foi revelado. Aqui eu faço um parêntese para explicar que o homem nasce de uma condição animal. O homem é um animal que se torna humano, vai dizer Ernest Cassirer. E ao se tornar humano, ele precisa desenvolver uma linguagem, ele precisa desenvolver uma escrita, ele precisa desenvolver as dimensões política, social, estética, afetiva, educacional e assim por diante. Então, esse processo de se tornar humano, Kafka inverte ele quando coloca no título da sua obra Metamorfose. Porque em vez de nos tornarmos humanos, o que ele identifica é que um belo dia na sua vida, você vai acordar e vai se sentir como um inseto. Então algo foi revelado ao homem, ou seja, o fato de que ele não é homem, de que ele é um animal, de que ele continua sendo animal e pior ainda, de que ele continua sendo ou que ele se tornou nessa metamorfose um inseto. É a humanidade que vive como se fosse um intento de realidade. Mas o que nós somos no fundo, no final das contas, é animais. Nós negamos essa condição. Por isso que o Batista Mondan vai dizer que o homem não vive mais nem na terra e nem no céu. Ele está nessa espécie de limbo que é a humanidade, que é tentar ser diferente dos animais e sair por completo da natureza, vivendo uma vida completamente artificial, uma vida na qual ele constrói um mundo para si e renega o mundo existente, que é o mundo natural. Kafka antevê a questão dos conflitos no mundo europeu e coloca o homem numa espécie de não lugar, no qual o homem precisa começar a pensar a si mesmo não como um projeto capitalista ou como um projeto da modernidade da ciência, e sim como um indivíduo, como um ser humano dotado de características que precisam ser redescobertas. Kafka até admite que é possível ser livre, mas que essa liberdade dificilmente chega até nós porque nós somos uma espécie de
seres altamente primitivos com um lampejo de consciência no qual nós achamos que somos seres muito importantes no mundo, né? Então, ele tangencia essa questão de uma maneira muito direta, de uma maneira muito forte. De modo que a razão, ela não significa mais nada para os indivíduos. A razão não melhorou o mundo, a razão simplesmente produziu guerras, produziu morte, em vez de produzir algo que seria bom, algo que fosse importante, como vai dizer a música a seguir. Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar a quem tem frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Meu pai lhe deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não para matar seus irmãos, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você que causou esta guerra, destruiu a terra dos seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado pra sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro, covarde e profano, é um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com dinheiro seu, eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, conforme a música, nós vivemos um mundo em desencanto, um mundo no qual a razão nada fez para tornar o homem mais humano, ou seja, mais compreensivo, mais afável e mais ligado aos outros indivíduos. Muito pelo contrário, a razão nos tornou seres perigosos, seres belicosos
e nos tornou seres extremamente egoístas, coisificados, de modo que o dom precioso que é a vida se perdeu nesse redemoinho psicológico no qual o homem entrou na modernidade. O Kafka, ele escreve vários romances e não se engane, não são romances comuns. Eles têm, assim como todo e qualquer romance, uma intencionalidade. Kafka está denunciando o homem a ele mesmo. Talvez por isso ele não termina nenhum dos romances que ele começou. Uma forma de indicar que o projeto humano não está acabado, que ele precisa sofrer reformas e novas construções. É a idade do simulacro, é a idade da simulação. Vivemos uma sociedade que é a sociedade do espetáculo, uma sociedade na qual os indivíduos se mostram extremamente coerentes, extremamente honestos, extremamente equilibrados, mas todos estão vivendo um caos psicológico coletivo. Basta uma pandemia para mostrar ao homem quem de fato ele é. E em todas as obras do Kafka, fica muito evidenciado, então, o fato de que o ser humano precisa viver esse momento de repensar a si mesmo, de reconstruir a si mesmo, de fazer uma análise profunda dos seus elementos e das suas características psicológicas, de modo que ele não se torne aquilo que provavelmente ele nasceu para ser, ou seja, um inseto. Nós não somos insetos, nós somos seres humanos, mas seres humanos que sabem respeitar os outros e a natureza. Despertemos desse sono e desses sonhos intranquilos, que são os sonhos da modernidade, e busquemos então um caminho psicológico no qual nós vamos nos tornar mais humanos e mais atentos, ou seja, mais conscientes do ponto de vista fenomenológico. Recommend getting your heart traveled on to anyone